bem, novamente bom dia a todos. Ascensão do Senhor. Uma das cenas que a gente tem que, às vezes, é muito produtivo, às vezes nós imaginarmos as cenas do Evangelho, né, as cenas bíblicas. Eu sempre, desde acho que da catequese, eu sempre imaginei essa cena aqui que está na primeira leitura, né? Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles, né? Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Então eu sempre imaginava os apóstolos vendo Jesus subir e ficar assim, né? Ficar assim de boca aberta, olhando, esperando, olhando para o céu. E aí depois, estudando para ser padre, a gente começa a perceber um pouco do simbolismo que está por detrás. Aí vieram duas pessoas e chamaram a atenção. Ô, psiu, acorda, o que é isso? Fica de boca aberta olhando para o céu? Em outras palavras, chamou eles para a realidade. Porque a realidade quer dizer, para o chão da vida, né? Tipo, temos que dar continuidade no processo. Temos que dar continuidade na missão de Jesus. E talvez esse seja o grande espírito da ascensão. Perceber o seguinte: Deus quis comunicar o seu amor junto à humanidade. Deus quis comunicar o seu projeto de vida e esperança para a humanidade. Não é um projeto de sofrimento, de dor e de angústia. Não, é um projeto de vida. Mas é uma vida plena que ela não cai do céu como se fosse chuva. É uma vida plena que se conquista através da transformação pessoal de cada um de nós. Porque muitas vezes, vamos ser sinceros, abre parênteses, são as nossas teimosias, são as nossas paixões, são as nossas vaidades que muitas vezes nos levam para o buraco. Vamos ser sinceros. E aí nós precisamos de alguém para nos orientar, um professor, como um professor nos ensinou, né, o beabá da vida, vamos colocar nesses termos. Nós precisávamos de alguém para nos ensinar, como humanidade. Aí sim a gente entende o papel de Jesus, nos ensinar a levantar a cabeça, nos ensinar a sair do nosso mundinho limitado e pequeno, pensando só em nós. Nos ensinou a levantar a cabeça e olhar para mais adiante, olhar para um projeto de vida muito maior, olhar para a referência que deve ser a nossa vida, o sentido, o objetivo, talvez, melhor dizendo, da nossa vida, que é o próprio Deus, nos dando a percepção de que de lá viemos e para lá voltaremos. E quando voltarmos, temos que voltar melhores do que saímos. Por isso a nossa necessidade de aprender com Jesus. Por isso que Jesus é nosso mestre. Como tivemos mestres né? Durante toda a nossa vida acadêmica, até sabe Deus quando, cada um estudou, Jesus é o nosso mestre, não da academia, mas da vida. Da vida. E Deus quis comunicar isso para nós, através da vida e da presença dEle. Aí o que é interessante? Perceber assim, então Deus fez muita coisa, e aí vamos dar o toque final, talvez o mais importante, olhando todo o projeto, enviando Jesus para ensinar os meus filhos a caminhar. E Jesus cumpriu o papel dele. Por isso, quando a gente fala na ascensão, é alguém que cumpriu plenamente a sua missão. Ele nos ensinou, ele deu testemunho, mostrou para nós o que realmente é importante, no que é importante a gente se preocupar, mostrou para nós os verdadeiros valores da vida, que não são essas coisas que brilham, né? Que brilham, mas também o ferrugem come, mas são coisas que guardamos no nosso coração, por exemplo. Ele fez o necessário. Agora, se nós aprendemos ou não, é um problema nosso, percebe? Se eu damos ouvido ou não ao que Jesus nos ensinou, é um problema nosso. Porque, veja bem, Deus fez o necessário, mais do que devia, como um bom pai. Jesus, ele ensinou, só não ensinou a tomar sopa de garfo, porque acho que nem tinha garfo na época. Ele ensinou o fundamental para nós sermos felizes. Ensinou o fundamental para nós vivermos com intensidade, com amor. Agora cabe a cada um de nós termos o quê? Juízo para dar ouvidos ao que ele ensinou, para dar ouvidos ao que o Pai nos passa.
Por isso que na ascensão pode dar a impressão que agora estamos sozinhos. Ele foi, não ficou meio sentado do lado do Pai, deve ter feito outras coisas mais interessantes. Mas, espera aí, e agora? O que eu faço? E para vocês perceberem a bondade e o amor de Deus e como nos leva em consideração, deixou o Espírito Santo, vamos colocar nesses termos, para nos ajudar a não ficar de boca aberta olhando para o céu, esperando que tudo caia de lá, esperando que o mágico aconteça. Não, mandou o Espírito Santo para que nós possamos, com vivacidade e com vigor, fazer o que devemos fazer. Percebe? Esse é o Jesus Salvador. Salvador, não aquele que vai e te pega, deixa eu te salvar, comadre. Não, ele não faz isso, não. É o Salvador que mostra um caminho de salvação. Um caminho de seguimento ao seu exemplo e seguimento ao projeto, à proposta de Deus. Isso nos leva ao compromisso. Compromisso de ficar atentos, olhando, percebendo, melhor dizendo, os ensinamentos de Jesus que Deus nos passou pela história, deixar-nos moldar por aquilo que Ele nos ensinou. Tipo, será que eu sou teimoso demais? Será que eu sou... só que minha fé é muito fraca? Será que eu eu sou insensível, não consigo perceber Deus? Não consigo ouvir meus irmãos? Sou intolerante? Sabe? Essas perguntas do cotidiano que nós devemos ter coragem de fazer cada vez mais. Por quê? Só nos tornaremos pessoas melhores quando realmente nós buscarmos nos compreender melhor. E qual que é a referência? Jesus. Qual que é o modelo? Jesus. Quem vai nos ajudar a fazer isso, a clarear o mundo à nossa volta e a nossa própria vida para nós mesmos? É Jesus. Não num toque de mágica, mas com desejo grande de cada um de nós de crescermos como pessoa, como filho e filha de Deus. E a partir daí, a gente compreende o elemento fundamental que está na primeira leitura. O que Jesus fala? Que vai mandar o Espírito Santo descerá sobre vós, para quê? Para ficar bonitinho, olhando para o céu de boca aberta? Não. Para serdes minhas testemunhas. Porque a partir do momento que nós temos Deus e Jesus e todos os seus ensinamentos na nossa vida, no nosso coração, nós passamos a ser testemunha dele no mundo. Nós passamos a comunicar a esperança, passamos a comunicar a graça e o amor de Deus na nossa vida. E dessa forma, nós aprenderemos a fazer opções. Opções do que é certo, saber discernir do que é errado, tomar posições. E aí sim, comunicaremos ao mundo, através da nossa vida, das nossas pequenas ou grandes opções, comunicaremos no que acreditamos. No Deus da vida, no Deus da esperança, que enviou seu Filho para nos ensinar a viver e a ser feliz. Então veja, Deus fez tudo por nós, Jesus veio nos ensinar, cabe a nós dar continuidade nesse processo. Abrir os ouvidos, abrir a mente, se deixar transformar interiormente, para poder mudar as nossas relações, mudar o mundo à nossa volta. Não é tão complicado, mas é extremamente exigente a liturgia, o que a liturgia de hoje nos traz. Vamos ficar de pé e dar continuidade à nossa celebração. Vamos professar juntos.